Amém. Graças a Deus. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 1. É o mês onde nós passeamos muito pelos estudos e pelos escritos dos evangelhos, né? Pelos textos, especialmente, que nos remetem ao nascimento do nosso Salvador. E aqui nós temos no capítulo 1, dentro desse maravilhoso capítulo que abre o Novo Testamento, que narra a história do Criador do mundo, né? Do Criador do universo. Nós temos a partir do versículo 18, o nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê cada dia alegria pela tua palavra, ó Deus, e também obediência. Que possamos, ó Pai, aprender cada dia no ler, no ouvir, no meditar. Ó Deus, que o Senhor nos dê um coração ensinável, ó Deus, e uma disposição de obediência para que possamos viver, ó Pai, conforme a tua vontade. Fala conosco nessa palavra de hoje, abençoa os nossos corações, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero, de forma bem rápida e objetiva, trazer aqui para a nossa reflexão, para a nossa meditação, baseado nesse texto, nesses versos que lemos em Mateus 1, e começar com uma pergunta muito pessoal e muito direta e muito vamos dizer assim, uma pergunta bem aplicada à sua vida, à minha vida, a cada um de nós. O que você pretende fazer da sua vida com a pessoa de Jesus? Às vezes nós chegamos no Natal e nós somos cercados por essa atmosfera, né? De luzes, de músicas e de homenagens, nem sempre com o real significado do Natal. Mas o que nós temos compreendido e como nós temos
vivido a nossa vida sobre o entendimento da pessoa de Jesus, o nosso Salvador. O assunto aqui, em Mateus 1, de 18 a 25, é um assunto que remete à pessoa de José. Às vezes nós pensamos no Natal e pensamos no relato, né, da visita dos anjos a Maria, nós pensamos na estrebaria, nós pensamos em Belém, nós pensamos em tantas e tantas abordagens, né, sobre o Natal. Mas aqui nesse texto, nós somos convidados a pensarmos na pessoa de José, o pai de Jesus, o pai humano de Jesus, ou a representação, a figura humana daquele que seria o representante como pai de Jesus. Deus enviou um anjo para falar com Maria, e Deus também enviou um anjo para falar com José. Jesus resolveu entrar na vida daquele casal, e a vida daquele casal foi transtornada, né? Houve assim um impacto absurdo na vida deles, porque de repente, uma noiva, alguém que estava prometido em casamento, um noivo que estava aguardando a sua noiva, havia um contrato, havia um documento que prometia um ao outro, né? Então havia esse compromisso feito por José com Maria, e de repente, com o casamento marcado, mas ainda não tendo casado, essa jovem chamada Maria aparece grávida. Que escândalo! Que coisa mais complicada! Ao entrar na vida daquele casal, eles veem a vida deles serem alterada completamente. Como que José ia explicar isso, sendo que ele ainda não havia casado definitivamente com Maria, estava ainda vivendo um noivado, uma espera de um casamento, e a sua noiva estava grávida. O anjo vem da parte de Deus para dizer a José: José, case-se com Maria. Versículo 20 é interessante, né? José, filho de Davi, não tenha medo, olha, não temas receber Maria como sua esposa. Não temas, não tenha medo de receber por mulher, como tua mulher, Maria. Porque ela está grávida, mas o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. Não é do homem, é do Espírito Santo. Porém, não tenha medo de casar-se com ela. É lógico, irmãos, que numa sociedade tão moralista e tão patriarcal, uma sociedade altamente fiel, com um conjunto de leis tão firmes, né, e tão exigentes, José se viu numa situação onde a sua reputação seria colocada em xeque. A história dele poderia nunca mais ser contada de uma forma bonita, porque ou ele teve relação com Maria antes de casar, ou Maria teve relação com outro antes de casar. A reputação dele e da sua esposa estava em risco. Maria estava grávida. E José é visitado pelo anjo, ele diz: não temas receber Maria como a sua esposa. Eu queria que a gente pensasse aqui, porque quando Jesus entrou na história de José e Maria, a vida deles foi alterada. E isso acontece quando Jesus entra na história de cada um de nós. As coisas não continuarão do mesmo jeito. Primeiro eles tiveram que lidar com essa situação, onde olhares de julgamentos, quando a reputação deles poderia ficar em dúvida. Em seguida, se você olhar no capítulo 2, eles começam a sofrer risco,
porque o anjo, mais uma vez, Deus então visita José, versículo 13 do capítulo 2, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Risco de morte, literalmente. Mais uma vez, José é avisado, como pai, como aquele que devia proteger a sua família, aquele que devia proteger o menino. Deus então vai se relacionando com esse casal. Deus vai então dando a esse casal direcionamentos, dando a eles a oportunidade de serem orientados em todas as decisões através da chegada de Jesus na vida deles. Deus presente, Deus conosco, Deus com José, Deus com Maria, Deus alterando a história daquele casal e mostrando para cada um de nós que a chegada de Jesus, o momento quando nós resolvemos viver com Jesus e viver para Jesus, a nossa vida é alterada. E nós precisamos ter coragem para nos posicionarmos com respeito à pessoa de Jesus. E qual a aplicação, então, desse enredo, dessa história, dessa narrativa, desse texto para cada um de nós? Se quisermos andar com Jesus, se quisermos viver a vida de Jesus, nós precisaremos de coragem para nos posicionar, para viver Jesus de verdade, para viver um Natal de verdade, não como o mundo ensina, não como o mundo mostra, mas como a palavra de Deus ensina. Nós precisamos de ter coragem para suportar o desprezo do mundo. Você será desprezado. Ou você entra na onda do mundo, do consumismo, das festas, dos presentes, das loucuras, das compras, do endividamento. Ou você será desprezado pelo mundo. Ou você entra nessa onda louca que o mundo entra nessa época, ou o mundo vai deixar você de lado. José experimentou isso, ele foi alvo de desprezo. Certamente por estar vivendo algo tão inusitado, de ter uma noiva grávida. Ter que explicar isso, ou ter que silenciar e olhar para as pessoas e ver que elas estão duvidando da reputação dele. O mundo nos odiará. Assim como Jesus foi odiado, nós também seremos. Viver na cultura consumista, materialista, imediatista, nessa cultura hedonista, buscando o prazer, certamente você estará na onda do mundo, mas quando você resolver romper com isso e viver uma vida simples, viver um Natal simples, onde você não vai aceitar a imposição da mídia, das propagandas, das ofertas, você não passará 1 hora, 2 horas, 5 horas dentro de um grande shopping, tentando encontrar aquele tanto de presentes para satisfazer o ego de filhos, de primos, de sobrinhos, como se Natal fosse isso, como se a gente não pudesse planejar até o presente do Natal em novembro. Por que a gente entra nessa onda e todos os lugares se tornam uma loucura? Todos os centros comerciais, todos os supermercados, que loucura que é essa época. Mas nós precisamos resolver viver não conformado com o mundo. A coragem para ser diferente num mundo tão igual. Jesus veio para nos ensinar isso. Uma outra coisa, para vivermos Jesus e o verdadeiro Natal, nós precisamos ter coragem para abrir mão
de nossos direitos, se é que a gente tem direito, né? Abrir mão da nossa escolha, ou da nossa livre escolha. É interessante que no relato que a gente leu e que eu li, vocês acompanharam, o anjo, quando veio a José, ele disse assim: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. A gente lê isso e a gente passa tão rapidamente por isso, porque nós não entendemos bem a cultura judaica. Nós não entendemos bem o que significava para um homem, para um pai, colocar o nome num filho. Isso dava a ele a autoridade, o controle, dava a ele o entendimento de aquele menino pertencia a ele. Aquele menino era direito absoluto do pai de colocar o nome nele, porque o pai era detentor pleno de todos os direitos sobre aquele filho. E o anjo então vem e diz a José: ela dará à luz um filho, e não é você que vai pôr nome nele. Ele já vem com o nome lá do céu, né? Ele será chamado de Emanuel, receberá o nome de Emanuel. Não é você que dará o nome a Jesus, ao Salvador. José ouviu, em outras palavras, essa criança que nascerá da sua esposa, ela vai nascer. Você será o responsável paternal por ela nesse mundo, mas você não mandará nessa criança. Pelo contrário, ela mandará em você, porque ela terá o governo sobre os seus ombros. Ela será chamada de Pai da eternidade, Príncipe da paz, de Deus forte, de maravilhoso conselheiro. E nós precisamos aplicar isso à nossa vida, meus irmãos. Quando nós entendemos o Evangelho, a vinda de Jesus, e quando nós resolvemos viver em Cristo Jesus, o governo está sobre Ele. Nós não podemos mais sair por aí fazendo as coisas do nosso jeito, ou nós andamos de forma fiel a Ele, submetendo-nos a Ele, a sua vontade soberana, entregando a Ele o controle da nossa vida, ou nós não entendemos nada e nós queremos dar um nome para o nosso Jesus. Nós queremos dar um significado a Jesus que caiba dentro da nossa significação, dentro do nosso controle. E Ele já veio com nome. Ele já veio como rei sobre toda a terra, como rei sobre a minha vida e a sua vida. Jesus, Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade. Reconhecer o senhorio de Cristo é depender dEle em todas as decisões. É aprender a submeter ao comando dEle, é não viver para nós mesmos. É entender que ao vir ao mundo, Ele veio para estabelecer o reino do amor de Deus. E cada área da nossa vida precisa estar debaixo do senhorio de Cristo. Se alguém quer vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É dizer não para nós. É dizer a nós mesmos, nós não estamos no controle. É Ele que dirige a nossa vida. Eu ouvi um testemunho muito bonito do Arthur. O Arthur está conosco, né, para passar o Natal conosco. E na comunidade onde ele está ali, na cidade de Caeté, existe todo um conjunto de normas, de prescrições, de protocolos e de exigências para que cada um que ali está se submeta a cada regra, a cada ordem que é dada ali, porque cada uma delas tem sentido de ser. Não é um capricho do líder, do coordenador, daquele que organiza as coisas ali, tem uma razão de ser. E uma experiência que o Arthur teve recentemente,
ao acompanhar dois alunos ali da casa, que queriam viver fora da casa, do jeito deles. E acharam ruim, porque o Arthur ficou responsável por caminhar com eles ali, por ir resolver situações bancárias e situações de documentos ali na cidade. E eles queriam fazer do jeito deles, e o Arthur falou, opa, peraí, vocês estão esquecendo que nós temos regras, nós temos... para, Arthur, nós não estamos lá dentro da casa, para de bobeira, aqui a gente pode fazer do nosso jeito. Ele, não... Ou a gente vai levar a sério o nosso tratamento, ou para que nós estamos lá? Se é para a gente fingir lá dentro, é melhor a gente sair e viver do jeito que a gente quer mesmo. Eu achei bonito o testemunho do Arthur, porque às vezes nós também, com relação à nossa vida com Deus, nós queremos viver em alguns momentos, em algumas áreas, em algumas situações, nós queremos viver do nosso jeito. Lá na igreja, nós temos uma maneira de comportar, nós temos uma maneira de tratar o pastor, a liderança, os mais velhos, nós temos uma maneira de interagir. Mas aqui é do meu jeito. No celular? O celular é meu. Eu posto o que eu quiser. Eu compartilho o que eu acho que é legal. Ou seja, enquanto eu estou aqui na igreja, cantando, tocando, ouvindo a palavra, eu estou submetido a Jesus como Senhor da minha vida. Mas quando eu saio lá fora, eu esqueço que eu tenho um Senhor. Eu quero viver do meu jeito. O Natal nos faz lembrar isso. Quando José foi visitado pelo anjo e disse, esse menino já tem nome, não temas receber por mulher, por esposa Maria, porque esse menino foi gerado pelo Espírito Santo, e ele já veio com nome. Não tente colocar o nome que você quiser para Jesus, como seu amigo, aquele amigo descolado. Não, Jesus, ele é rei, ele é Senhor, e ele precisa reinar. Ele precisa tomar o controle da nossa vida, das nossas amizades, daquilo que a gente faz, porque do contrário, nós não entendemos nada ainda sobre o verdadeiro sentido do Natal. De viver uma vida onde muitos vão dizer para nós assim, olha, você é um bobo, você está perdendo a oportunidade de aproveitar a vida. E lá na frente, quando o tempo passar, e essas mesmas pessoas tiverem a oportunidade de aproximar de você, vai ver, olha, eu acho que você estava certo e eu estava errado. Eu destruí a minha vida. Por não submeter ao senhorio de Cristo, eu fiz cada coisa errada na minha vida. Por não levar a sério a minha vida com Deus, por não permitir que Jesus reinasse na minha vida, eu estraguei com a minha história. O que você pretende fazer da sua vida com a pessoa de Jesus? Tem muitos que ignoram Jesus, são aqueles que vivem como ateus, nem creem. Tem outros que desobedecem aquilo que Jesus fala, ensina e manda. São os fariseus. Tem os ateus e tem os fariseus. Os ateus negam completamente. Os fariseus conhecem, mas não obedecem. E existem os cristãos genuínos. Aqueles que são aqui o mesmo que são lá. E são aqui o mesmo que são nas redes sociais. Não vivem uma vida mentirosa, mas vivem uma vida submetida e dependente do Senhor. A palavra que eu quero deixar hoje, para cada um de nós, nessa noite de Natal, é: como você tem vivido para Jesus? O que você tem feito da pessoa bendita de Jesus na sua vida? Lidado com Ele como o mundo lida? Mandando mensagens, de um bebezinho numa manjedoura, com luzes,
com Papai Noel e etc? Ou será que ele é rei sobre o seu coração, sobre a sua vontade, sobre as suas amizades, sobre o seu namoro, sobre o seu casamento, sobre a sua vida de uma forma geral? Que Deus nos ajude a vivermos nessa consciência. A nossa vida, ela tem sentido porque Jesus nasceu. Não ignore o nascimento de Jesus. Que Ele possa reinar na sua vida, em cada área da sua vida. E assim, não importa se você perder muitos amigos, se você ficar impopular, se as curtidas no seu Instagram caírem, se muita gente parar de seguir você, não preocupa não. Se Jesus faz parte como um seguidor, né? Ou se você é um seguidor, uma seguidora de Jesus, se Jesus está ali sendo honrado na sua vida, em todas as áreas, valeu a pena. Não fica de bem com o mundo, não. Fica de bem com Jesus, com o Rei soberano da sua vida. Vamos ficar de pé para a gente orar.